Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Depois desse hiato, né, alguns longos meses em que a gente não teve nenhum vídeo aqui. Esse canal ele surgiu, né, da minha vontade de falar sobre comportamento, sobre relacionamento, sobre o próprio crescimento, né? E agora, com a vida também, depois de uma outra grande mudança, com mais tempo, eu acho que eu vou conseguir me dedicar a gravar esses vídeos da maneira como eu gostaria que tivessem sido no ano passado. Quando eu comecei esse canal, eu estava morando em Brasília e agora eu estou morando em Fortaleza, então é uma outra rotina, é uma outra vida, totalmente diferente. E nesse um ano, né, no ano passado, eu terminei mestrado, mudei também a minha área de atuação profissional completamente e nos próximos vídeos eu acho que vai ser muito interessante poder dividir e conversar um pouco sobre essas questões aqui no canal. Então agora os vídeos vão ser muito mais voltados para um pouco de rotina, de reflexões. Eu quero falar também sobre leituras que eu acho que são interessantes para um crescimento pessoal e considerações sobre a vida. Para hoje, o que eu pensei em trazer, né? A gente sabe o quanto existe uma pressão para quando a gente está se aproximando dos 30 anos, né? E essa pressão ela vem de todos os lugares, então você precisa estar com a sua carreira andando, né? Você tem que ter ali um certo sucesso. É preciso também ter encontrado uma pessoa, você precisa ter ali já o início da sua família, como se os 30 anos batesse na porta e dissesse assim, olha, até aqui você podia errar, agora você não pode errar mais porque você não tem mais tempo. E eu acho que todos nós, né, passamos por essa fase de muita apreensão sobre o que fazer, como fazer para não perder mais tempo. E aí eu acho que isso piora muito quando a gente tá ali com 27 e vai vendo que o tempo tá passando e que daqui a pouco os 30 estão chegando. E nesse último mês eu fiz 29, então eu tenho um ano para chegar aos 30. E eu confesso que eu estava muito reflexiva sobre todos os planos que eu idealizei para quando eu fizesse 30 anos, porque a idealização dessa idade também é um fator cultural, né? Então aí a gente tem uma construção imagética do que é o sucesso de uma pessoa com 30 anos. E aí é reforçado pela mídia, pela cultura, pelos filmes, pela família, pela religião. E mesmo que a gente tente se desvencilhar dessas propostas, de alguma forma aquilo fica no nosso imaginário. Então, depois assim, de muita reflexão, eu quero trazer aqui para o canal um pouco do que é essa minha jornada de mudanças ao longo, né, desse finalzinho desses 20 e poucos anos, né? E como eu acho que me encontrar num lugar de mais empatia, de respeito pelas minhas escolhas, vem me trazendo mais paz. É óbvio que a gente quer superar as expectativas dos nossos pais, dos nossos familiares. A gente também tem os nossos sonhos e as nossas expectativas, mas os 30 anos não precisam ser uma data limite, né, do que eu preciso fazer para ser feliz e ter sucesso, porque se eu não fizer isso, eu não vou ter mais. Essa é uma questão. Acho que também tem algumas outras nuances na vida que a gente precisa ir acertando. E quando a gente é um pouco mais novo, a gente não consegue perceber. Ou a gente talvez não faça tanto sentido. Mas acho que depois dos 25, né, depois que o pré-frontal termina a sua formação, eu acho que fica mais explícito pra gente. Acho que a primeira coisa que se modificou em mim dos 25 para esses 29 anos é a importância que eu dou pro meu tempo. Eu acho que quando a gente é mais novo, a gente tem aquela sensação de que o tempo ele vai vir e você pode ir usando da forma que você quiser. Então hoje eu sou muito mais seletiva do que eu vou assistir e gastar aquela 1-2 horas da minha vida com, por exemplo, as pessoas com quem eu considero que são minhas amigas e que valem o investimento do meu tempo, da minha energia e da minha amizade. Porque às vezes a gente se doa
tanto, tanto, tanto para outras pessoas, mas essas pessoas não estão nos colocando no mesmo lugar de doação, de reciprocidade, de respeito, de empatia. Então é saber olhar para sua volta e entender que as amizades se modificam também. Não é porque uma pessoa que foi muito sua amiga há 5 anos atrás que essa pessoa vai continuar ocupando o mesmo lugar, porque os desejos, os sonhos, né, os imperativos de vida se modificam. E obviamente que nem todo mundo vai seguir o mesmo caminho. Não significa também que porque você vai seguir um caminho completamente diferente, você tem que desfazer todas as amizades que você tinha porque as pessoas são diferentes. Não. Vai da quantidade e da qualidade dos momentos que você tem com essa pessoa. Então, às vezes você encontra a pessoa uma vez no ano, mas é uma amizade que te traz bem-estar, é uma amizade que te dá incentivo, é uma amizade que apoia seus sonhos e não algo só superficial ali do momento ou com alguma intenção de sugar ou de pegar alguma coisa de você. Então, é você olhar muito mais para a qualidade das pessoas que estão à sua volta, né? E o que essas amizades, elas te proporcionam ao longo da vida, não obviamente de coisas materiais, mas eu digo de pulsão de vida, de construção de sonhos, de incentivo, de relação mesmo benéfica de uma amizade. Esse é um ponto. Eu acho que a segunda coisa que é preciso a gente pensar muito é sobre realmente a vida profissional. Chega um ponto, né, que a gente acaba pensando, será que isso é o que eu quero? Não, tem gente que se encontra e é isso e tá tudo certo, mas quando a gente não tem certeza, a gente não sabe se é aquilo que a gente quer fazer o resto da vida, ou a gente não se vê fazendo aquilo pro resto da vida, eu acho que vale a pena repensar. Eu acho que é uma idade excelente para se posicionar e pensar, eu posso me permitir experimentar outras coisas, né? Claro que com responsabilidade dentro dos limites que cada um tem. Apesar que não existe uma idade limite para você mudar, mas se você tem um sonho de fazer algo e aquilo fica sempre com você, por que esperar, né? Os 40, se você tiver condições financeiras e etc, psicológicas, né, os meios pelos quais mesmo de testar, de tentar, eu acho que é super válido você tentar entender da onde vem esse desejo, da onde vem essa pulsão, por que você tem aquele sonho, o que aquele sonho move em você. Eu acho que fazer algo que te motiva todos os dias é fundamental para você encontrar o que as pessoas chamam de sucesso ou de felicidade. Eu acho que não existe assim uma fórmula para o sucesso. O sucesso ele é uma construção. E aí, se a gente não está disposto também a se encontrar nesse lugar de dúvida, de recomeçar, de ser um aprendiz que está tentando entender qual é o seu lugar no mundo, muitas vezes a gente fica limitado a ser só uma coisa. E a gente não precisa ser só uma coisa, né? Eu acho que essa minha mudança de carreira partiu muito dessa minha inquietação de que eu queria experimentar e viver uma vida diferente do que aquela que eu me dediquei e me propus a fazer. Eu achava que a profissão que eu tinha escolhido, né, que era... Bossa, gente, esse é meu cachorro, ele vai aparecer muitas vezes aqui no vídeo latindo, tá? Eu achava, né, que o magistério, que a licenciatura me daria o ímpeto de vida, né, porque eu sempre quis trabalhar com pessoas, eu sempre quis trabalhar ajudando outras pessoas, então eu via na educação formal esse lugar. E aí eu me deparei com esse não lugar, não era exatamente aquilo que eu estava esperando. Tem sim os seus lados em que você consegue ajudar muitas pessoas, é uma profissão muito bonita, mas também é muito desgastante, é mal remunerada, é desvalorizada, e aí aquilo não me deixava aproveitar o que era bom. E partindo dessa minha vontade, né, de continuar numa profissão em que eu trabalhasse ajudando pessoas, foi o meu percurso aí de ir para a psicopedagogia e agora para a psicologia, né? E fazer esse caminho de mudança. Mas acho que a principal reflexão desse vídeo é que
ao fazer 29 anos, né, e não está com tudo em ordem, né, não está com o carro comprado, não está com a casa dos sonhos comprada, não está com a faculdade, o MBA, o mestrado, o doutorado prontos, não está, às vezes, né, casado ou com filhos. Tá tudo bem, gente. A vida não tem receita de bolo, né? Não é a felicidade do outro. O que é felicidade para o outro não pode ser a sua felicidade. Então vale essa reflexão. Eu acho que o canal agora vai voltar muito mais para conversas em que a gente faça reflexões também sobre a nossa rotina, o quanto de felicidade que a gente está produzindo a partir do que a gente já tem, a partir do nosso olhar para o mundo. Porque uma das piores falácias e mentiras que nos contam é que a gente precisa de coisas para que essa felicidade aconteça. A gente precisa, obviamente, de uma vida digna, a gente precisa de comprometimento, de respeito, de segurança, de paz, de saúde, né, para a manutenção dessa felicidade. Mas às vezes a gente tem tudo isso e ainda se encontra no estágio de infelicidade. E eu acho que o principal objetivo desse canal é trazer um olhar para o dia a dia, para encontrar sentido e propósito numa rotina simples, na rotina real, na rotina que a gente tem, trazendo reflexões sobre a vida prática e não sobre a vida que a gente idealiza. Então, esse é um vídeo de reabertura. Eu queria contar um pouco sobre o que a gente vai falar, que é sobre mudança, sobre comportamento, sobre relacionamento, sobre autoestima, sobre inseguranças e como construir seguranças, né? Também conteúdos da literatura, da psicologia, um pouco de tudo aquilo que eu consumo, que eu acredito e que eu acho que vale a pena a gente colocar na internet. Então, era isso e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!